Você já percebeu como algumas ideias entram na sua vida sem pedir permissão? Um dia você escuta uma opinião. Dias depois, ela parece razoável. Semanas depois, você a repete. Meses depois, você a defende. E algum tempo mais tarde, ela se transforma em parte daquilo que você chama de eu. Mas existe um detalhe inquietante. Em qual momento você decidiu que aquela ideia era verdadeira? Em qual momento ela deixou de ser algo que você ouviu e passou a ser algo que você acredita? A maioria das pessoas nunca percebe essa transição. E é exatamente por isso que passa a vida inteira defendendo pensamentos que jamais examinou profundamente. Observe a própria vida. Você promete que vai mudar um hábito. Alguns dias depois está fazendo exatamente a mesma coisa. Você decide que não vai reagir daquela maneira novamente. Mas basta alguém tocar em um ponto sensível e a reação aparece. Você jura que não aceitará mais determinada situação. E pouco tempo depois está novamente dentro dela. A sensação é estranha, porque uma parte de você sabe, mas outra parte continua repetindo. Como se existissem forças diferentes atuando dentro da mesma mente. Talvez você já tenha percebido isso. Existe aquele momento em que você observa a si mesmo fazendo algo que não queria fazer. Falando algo que não queria dizer. Aceitando algo que não queria aceitar. E mesmo percebendo, continua. Como se estivesse assistindo ao próprio comportamento sem conseguir interrompê-lo. O que está acontecendo ali? Por que alguém repete aquilo que já reconheceu como prejudicial? Por que continua caminhando na direção que prometeu abandonar? A resposta pode ser mais profunda do que parece. A maioria das pessoas acredita que pensa por si mesma, mas raramente investiga a origem dos próprios pensamentos. Aceita uma conclusão, aceita uma interpretação, aceita uma crença, e depois passa anos defendendo aquilo como se tivesse nascido dentro dela, sem perceber que apenas herdou uma ideia pronta. Veja como isso acontece. Uma pessoa cresce ouvindo que não possui talento suficiente. Repete isso tantas vezes que deixa de questionar. Anos depois, toda vez que surge uma oportunidade, ela recua. Não porque analisou a situação, não porque avaliou os riscos, mas porque uma frase antiga continua decidindo por ela. Outra pessoa acredita que precisa da aprovação dos outros para se sentir valiosa. Então mede cada palavra, evita conflitos, engole verdades, aceita situações que a machucam e chama isso de maturidade, sem perceber que está obedecendo a um medo que nunca examinou. E talvez o mais curioso seja que essas ideias raramente parecem estranhas. Pelo contrário, parecem naturais, parecem evidentes, parecem verdadeiras, porque estiveram ali durante tanto tempo que se confundiram com a própria identidade. É nesse ponto que nasce uma das maiores ilusões da vida humana: confundir aquilo que pensamos com aquilo que somos. Mas basta observar com atenção. Os pensamentos mudam, as opiniões mudam, os desejos mudam, os medos mudam. Então quem é aquele que percebe todas essas mudanças? Quem é aquele que observa o pensamento surgindo? Quem percebe a emoção aparecendo? Quem reconhece o padrão se repetindo? Existe algo dentro de você que observa, e esse observador raramente recebe atenção. A maior parte do tempo estamos ocupados demais reagindo. Alguém elogia. O humor muda. Alguém critica. O humor muda novamente. Uma notícia aparece. A mente corre para uma direção. Outra notícia aparece. A mente corre para outra. Passamos o dia inteiro sendo puxados por estímulos externos. E chamamos isso de viver. Mas será que estamos vivendo? Ou apenas reagindo? Observe uma situação comum. Você abre uma rede social. Vê uma opinião. Poucos minutos depois, encontra outra opinião. Logo depois, uma terceira. Sem perceber, sua mente começa a organizar tudo aquilo. Seleciona o que gosta. Rejeita o que incomoda. Procura argumentos para confirmar aquilo que já deseja acreditar. E ao final do processo surge a sensação de que chegou sozinho a uma conclusão. Mas será mesmo? Ou apenas reuniu elementos que reforçavam aquilo que já estava inclinado a aceitar?
Esse mecanismo acontece todos os dias, em temas pequenos, em decisões importantes, nos relacionamentos, na política, na espiritualidade, na forma como enxergamos a nós mesmos. Por isso, o verdadeiro trabalho interior não começa quando aprendemos algo novo. Começa quando passamos a observar como pensamos. Porque uma mente que não se observa pode ser conduzida por qualquer influência, qualquer medo, qualquer desejo, qualquer narrativa, qualquer ambiente. Mas uma mente que aprende a observar a si mesma começa a recuperar algo precioso: a capacidade de escolher conscientemente. E isso muda tudo, porque então você começa a perceber quando uma reação não nasceu da sua lucidez, quando uma emoção está distorcendo sua visão, quando uma crença antiga está decidindo por você, quando uma ideia entrou na sua mente sem passar pelo seu discernimento. É nesse momento que surge a verdadeira liberdade. Não a liberdade de fazer qualquer coisa, mas a liberdade de não ser arrastado por tudo. A liberdade de olhar para um pensamento e perguntar: isso é verdadeiro? A liberdade de olhar para um medo e perguntar: isso é real ou apenas familiar? A liberdade de olhar para uma convicção e perguntar: eu realmente compreendi isso ou apenas repeti o que ouvi? Poucas pessoas fazem esse trabalho, porque ele exige coragem. É confortável acreditar que já sabemos. É confortável defender certezas. É confortável permanecer dentro dos limites conhecidos. Mas a consciência cresce justamente quando uma certeza começa a ser questionada, quando uma explicação deixa de satisfazer, quando uma resposta antiga já não consegue esconder uma pergunta nova. Talvez seja por isso que tantas pessoas passem a vida inteira ocupadas, sempre correndo, sempre consumindo algo, sempre distraídas, porque o silêncio revela coisas, e nem todos estão preparados para olhar. Mas quem olha dificilmente volta a ser o mesmo, porque começa a perceber padrões que antes eram invisíveis, começa a enxergar mecanismos que antes pareciam naturais, começa a reconhecer influências que antes pareciam escolhas. E então surge uma possibilidade completamente diferente: a possibilidade de construir uma vida consciente, não baseada em hábitos herdados, não baseada em medos repetidos, não baseada em ideias absorvidas sem reflexão, mas construída a partir daquilo que foi observado, questionado, compreendido. Talvez você descubra que muitas das suas certezas não eram suas. Talvez descubra que muitos dos seus limites também não. Talvez descubra que existe muito mais liberdade dentro da sua mente do que imaginava. Mas tudo começa da mesma forma, observando. Não o mundo, a si mesmo. Porque aquilo que você consegue enxergar deixa de controlar você da mesma maneira. E talvez esta seja a pergunta que vale a pena levar consigo quando este vídeo terminar. Quantos dos pensamentos que passaram pela sua mente hoje realmente nasceram da sua consciência? Observe. Não responda depressa. Observe. Porque a resposta pode revelar muito mais sobre quem está conduzindo a sua vida do que você imagina. E se esta reflexão abriu uma nova percepção dentro de você, inscreva-se no canal Multiverso Interior e continue essa jornada de expansão da consciência. Porque algumas respostas informam, mas uma percepção verdadeira pode transformar para sempre a maneira como você enxerga a si mesmo.